E aí, galera, tudo bem? Tá começando hoje um novo quadro nesse podcast Piauí. É um quadro falando de saúde. O nome do quadro é Antes do Apito. Aqui no quadro nós vamos abordar temas sobre saúde e esporte, tá bom? Hoje nós vamos ter aqui um convidado, um médico, ortopedista, formado pela Universidade Federal do Piauí, residente em ortopedia e traumatologia pelo Hospital do Ipiranga, São Paulo. Agora aqui tu apelou. Fellow em cirurgia de joelho pelo Hospital Home de Brasília. Pós-graduação em medicina do exercício e esporte na Faculdade de Brasília. É? Prêmio São Paulo? BSW? Não. BWS. Prêmio. BWS? Prêmio. Ele atende na COT, no Hospital São Marcos e na Medimagem. Quem é ele? Carlos Vitor. Tudo bom, Bom, meu amigo? Carlos Filho. tudo bem? Prazer estar aqui. Inenarrável, um prazer tê-lo aqui hoje. Hoje nós vamos conversar muito sobre saúde, sobre lesão. Vamos tirar algumas dúvidas. A intenção desse quadro dentro desse podcast é aproximar mais dos atletas amadores a parte importante da saúde, sobre cuidar da saúde. E nós temos aqui algumas perguntas para a gente conversar aqui. E vamos lá deixar o Carlos Vitor falar um pouquinho. Quem é você, Carlos Vitor? Fala um pouquinho sobre a medicina, da parte da ortopedia, como é que ela começou para ti. Boa noite, Carlos. Como você já fez a introdução aí, a ortopedia, ela é uma área fascinante da medicina, né? Uma das mais bonitas e também o que fez eu me ligar a ela também foi isso. É a parte mais relacionada com o esporte e com o futebol, que é o esporte que todos nós amamos, né? Todo mundo gosta. Para mim é muito bom essa aproximação hoje que nós vamos ter aqui. Eu, como fisioterapeuta, você, como médico, vamos conversar bastante sobre algumas lesões comuns no esporte, sobre algumas dúvidas que eu recebo muito na clínica e sobre algumas que você também recebe lá no consultório, né? E a primeira pergunta que eu recebi, que eu mais recebo é essa: como evitar lesão, principalmente no caso dos atletas amadores. Sim. É complexo, mas é simples, né? Assim, como evitar? A gente tem que se preparar para a atividade física. Não é só, chegou a quarta-feira à noite, a terça ou final de semana e vamos jogar para bater uma bolinha. Não. Tem que ter todo o preparo antes, desde alimentação até preparo muscular, preparo articular, fortalecimento, alongamento, aquecimento, que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, principalmente nessas práticas de finais de semana, uma vez na semana. É muito comum, até costumo comparar lá na clínica, falando assim: você vê um atleta de alto rendimento, nenhum deles passa para fazer a atividade do campo sem antes ir para academia, Sim, com sem certeza. antes ir fazer um fortalecimento. E aí nós, como leigos, às vezes, falo no caso dos pacientes, né? Querem só fazer o esporte sem praticar o que vai prevenir, sem uma alimentação adequada, sem a parte nutricional adequada para praticar aquele esporte. E isso acaba ocasionando algumas lesões que Sim, chegam muito no consultório para vocês, sim. médicos ortopedistas. Outra pergunta que eu recebo muito: quando é que é recomendado o retorno ao esporte e se existe alguma recomendação para esse período, quando o atleta costuma se lesionar dentro da atividade física que ele executa, seja o futebol, seja a corrida, seja o beach tennis, seja o crossfit. Muita gente se machuca, pelo menos lá na clínica, por conta dos desequilíbrios musculares, por conta das lesões que são por traumas, né? Que acontecem, às vezes por alguns estiramentos, né? E aí uma das perguntas que eu recebo muito é: quando é recomendado o retorno ao esporte? Assim, um dos fatores que a gente leva em consideração é não estar com nenhum sintoma que foi decorrente do trauma ou da lesão. E
como você bem sabe, até outra característica que a gente leva em consideração é o grau de força do membro acometido em relação ao contralateral. Para a gente liberar para a prática esportiva, e também nunca na mesma intensidade de antes, sempre a gente leva em consideração que tem que ter no membro acometido um grau de força muscular em torno de 90% do membro não acometido. Isso. Como eu disse, nunca a gente pode retornar ao esporte na mesma intensidade, sempre mais leve, preparando antes, alongando, aquecendo antes e aumentando a intensidade e a duração do treinamento aos poucos, até se sentir confortável e sem dor, principalmente, limitação. Isso. A gente lá na clínica, a gente costuma até fazer um teste de força para medir, né, o índice de simetria. E a partir desse índice de simetria, a gente vai poder pontuar o índice de força de um membro em relação ao outro. E aí o próprio aparelho, ele já dá uma possibilidade de dizer, tem tantos por cento de lesão nesse membro em relação ao outro, né? Porque essa questão de equilíbrio muscular, ela é muito importante e pouca gente sabe ou dá importância para isso e acaba fazendo um retorno, não, já não estou sentindo nada, bula o tratamento e já volta logo ao esporte de uma vez. E aí isso é muito prejudicial, né? Sim, até porque desse jeito, dessa forma, você não dá tempo da lesão cicatrizar. Você não dá tempo da fibrose cicatrizar e você dá uma nova lesão em cima da fibrose e a cada lesão a qualidade do músculo vai piorando, a força vai diminuindo, você nunca mais vai chegar ao nível da força do membro contralateral do membro sem lesão e vai só agravando e vai diminuindo seu rendimento. Vai diminuindo a estabilidade, vai diminuindo força e o cara não vai tendo o rendimento esperado. Acontece muito desses pacientes começarem a dizer, não estou rendendo a mesma coisa que antes. Sim. Será que é porque eu estou ficando velho, eu estou me machucando? Mas às vezes A gente costuma usar a idade. Não é a idade. Você não dá o tempo da lesão cicatrizar e curar. E aí, o outro complemento da pergunta era qual a recomendação a gente utilizaria dentro desse período. Diferente do atleta amador para atleta profissional, as lesões no amador acontecem mais por falta de alongamento, falta de aquecimento, por enfraquecimento da musculatura, que isso atleta profissional, principalmente jogador, não tem esse problema. Só aqueles que ficam muito tempo machucados e querem voltar numa intensidade maior do que a recomendada. Mas os cuidados são esses, basicamente. Tá? Mas principalmente o que atleta amador não gosta que é fortalecimento. Academia, principalmente. Eu me lembro bastante quando eu comecei no futebol de 7, lá no Pro Madrid. Lá em 2017, lá no Pro Madrid. E aí eu fazia a parte de prevenção de lesão e fazia também a parte de reabilitação dos atletas. Mas antes do jogo, eu fazia a parte de aquecimento pro jogo. Aí começava, aí tinha uns caras ali, que eu não vou citar nome, né? Que dizia assim, até xará. E dizia assim, rapaz, pô, vai deixar todo mundo cansado para começar o jogo. Não, mas é a parte do aquecimento. Muitos atletas amadores, por eles não terem um equilíbrio muscular adequado, faltava estabilidade. Sim. E pela falta de estabilidade, eles fadigavam mais rápido no aquecimento e aí eles não achavam que aquilo ali não estava conseguindo render. Só que, na verdade, eles estavam ativando musculaturas que só iriam ativar durante a partida. E pior, se fosse ativado na intensidade no jogo, é diferente. O risco de romper seria maior, né? A força que ele iria exercer sobre aquela articulação, sobre aquele músculo para fazer determinada ação, talvez um chute, uma arrancada, uma dividida, iria causar um impacto muito maior sobre a estrutura, né? Mas como tu falou, não precisa ir muito longe não, 2017 não, 2023, no último campeonato dos médicos que vocês participaram e foram da comissão do Tottenham, era isso, muito médico, sedentário, jogador de final de semana, no aquecimento cansava. Cansava, mas, assim, muito. Foi um diferencial para o nosso time, que acabou não sendo campeão, mas foi vice, mas foi o preparo físico. A gente treinava, a gente aquecia antes dos jogos e o nosso preparo físico era bom
até melhor do que alguns times. Existia uma preparação, um treino todo montado dentro das individualidades de cada indivíduo, né? E aí ali era montado um treino de acordo com o esporte, que no caso era o futebol. Não adianta, eu até digo isso muito também lá no consultório, que não adianta o meu paciente, se ele treina corrida, ele fazer determinados exercícios que não são voltados para a corrida. Ele pratica o beach tênis, não adianta ele fazer um determinado exercício que não é voltado para a função. E aí é que entra a questão da reabilitação funcional, do treinamento funcional, treinamento de força, voltado para isso. E aí, às vezes, só a academia convencional, por máquinas, acabam que não conseguem. Até assim, a academia por máquinas, a gente consegue ver no dia a dia mesmo, as pessoas treinando, já há um desequilíbrio entre a parte anterior e a parte posterior da coxa, por exemplo. A isso. gente é mais bonito, é mais vistoso, aparece mais nas imagens, nas fotos, a parte anterior do quadríceps e você acaba deixando um pouco para lá a parte posterior que não aparece. Aí dá desequilíbrio e por isso dá mais lesão também. É bem comum, cara. Casos assim, né? O pessoal não treina muito a musculatura estabilizadora. Eu já peguei um fisiculturista. Cara muito forte e tudo mais. Mas quando eu botava para ele fazer um exercício de rotação interna do ombro, Não tinha. não tinha a força necessária. Porque é um músculo interno. Sim. E aí ele não vai aparecer na parte lá. Então ele trabalhava os músculos que eram essenciais para a execução de força, tônus e tudo mais. E acabavam que tinham desenvolvendo lesões de estabilidade, né? Esse é o Nas problema. musculaturas pequenas. Isso é bem comum. Então, a principal recomendação é trabalhar a musculatura estabilizadora também, né? Sim, com certeza. Não só as que aparecem mais, ou que você acha que é mais importante, por exemplo, futebol, vou trabalhar quadríceps para dar força no chute. Não é só isso, tem que trabalhar o membro e o corpo como um todo. Perfeito. Ó, essa pergunta aqui, ela abrange tudo, tá? E aí eu vou te dar meu ponto de vista e tu vai falar o teu. No geral, para lesões. Qual o melhor momento para iniciar a fisioterapia? Antes e pós uma lesão. O momento inicial da fazer uma fisioterapia depende, assim, digamos, se for uma lesão de tratamento cirúrgico, como uma ruptura de um ligamento cruzado anterior, o momento é antes da cirurgia. Você vai preparar para no momento da cirurgia e após a reabilitação também ser imediata, não no dia da cirurgia, mas assim que o paciente estiver alta, já pode. Mas vou te dar um exemplo. Como você leu aí, no meu R4, como a gente chama, o fellow, em cirurgia de joelho, lá em Brasília, eles já tinham fisioterapia durante a internação. O paciente saiu da cirurgia, algumas horas depois já estava fazendo fisioterapia. Muitas vezes até aquela máquina que faz um movimento passivo. A CPMK antigamente era usado exatamente. muito isso aí. Ele fazia. Aí assim, lógico que não fazia muito, digamos, uma reconstrução do ligamento. Não fazia muita Tinha as restrições, flexão, né? mas iniciava já para não ficar não ter o risco, por exemplo, de uma das complicações de uma cirurgia dessa, que é uma artrofibrose, que dá uma limitação de amplitude de movimento. Perfeito. No meu ponto de vista, assim, é até um debate entre o meio dos fisioterapeutas, que quem tem que dizer isso é o fisioterapeuta. Eu acho assim, que quem tem que dizer, decidir é a equipe. Sim. Tanto o médico quanto o fisioterapeuta debater. E eu acho que é assim que acontece. Para qualquer lesão, o melhor momento de iniciar, eu até digo que é na fisioterapia preventiva. É antes da lesão. Que pouca gente olha para a fisioterapia como princípio. O princípio da fisioterapia é prevenção. Prevenção de lesão. Depois que a lesão acontece, aí a gente passa para outra parte, que é de reabilitação. Sim, Né? com certeza. Então, o melhor momento para mim, como fisioterapeuta, seria na prevenção. Depois dela instalada, já pegar ali na fase aguda, bem no início. E nos pós-operatórios, como você citou aí, seria quando já na fase, depois que saiu do centro cirúrgico ali, foi para o quarto, no primeiro dia de pós-operatório. O fisioterapeuta iniciar o trabalho para evitar realmente a artrofibrose, que é um problema, cara, que eu já peguei no consultório de diversas formas bem difíceis de resolver. Muitas delas têm que voltar para o centro cirúrgico, né? A gente acaba fazendo
uma liberação sob sedação, porque dói. Dói A gente muito, vai cara. tentar quebrar as fibroses fazendo flexão, normalmente, que é o que perde. Dói, Danilo. E assim, aí tem que fazer com sedação, com anestesia, para o paciente não sentir tanta dor. Mas tem que fazer às vezes. Isso principalmente se você fizer muito tempo de imobilização. Isso. Geralmente os pacientes que utilizam brace ali sobre 5 semanas, eles, se você não, o fisioterapeuta não tiver o cuidado adequado ali dentro da primeira fase de reabilitação, o paciente também tiver muito medo de movimentar o membro, É, que eles tendem normalmente a também sim. desenvolver, até Pa- pela fraqueza da musculatura, por tudo que Esse é o acontece ali, problema. né? Quando não se faz a prevenção, como você diz, a fisioterapia preventiva, acaba dando esse enfraquecimento. A imobilização já causa uma, é, uma diminuição da massa muscular, da força muscular, e o paciente fica ainda mais desconfortável em mexer esse Justamente. membro. Aí é que dá mais, aumenta a incidência dessa artrofibrose. Isso. Vamos lá. Uma pergunta aqui falando sobre a incidência das lesões de ligamento cruzado anterior no esporte. A gente vê que hoje em dia aumentou bastante, né? E muito Aume- se fala nesse temido LCA. Está aumentando bastante justamente por conta do aumento da prática esportiva e também, assim, a gente até consegue distinguir. Mulheres, aparentemente, têm menos casos de lesão de ligamento. Porém, a incidência de mulher que pratica o mesmo esporte, mesma idade, é bem maior. Por questões pessoais mesmo das mulheres. Elas têm uma parte intercondilar, que é a parte de dentro do joelho, mais estreita, aí acaba dando mais atrito, aí no movimento pode dar esse atrito levar à ruptura. Questões anatômicas, mulheres têm um joelho mais valgo, um joelho um pouquinho mais para dentro, tem mais frouxidão ligamentar. As questões hormonais também podem levar a esse aumento na incidência de lesões em mulheres. E também tem um ângulo Q, como a gente chama, que é o fato de esse joelho feminino ser mais valgo, ser um pouco mais para Isso dentro. é por conta do quadril, né? Também, é o ângulo Q pega o quadril, o joelho, Isso. tornozelo. E E aí, como eu disse, tem essa distinção. Mulheres, a incidência delas, das lesões em mulheres, mais são sem trauma, digamos, sem contato. Ela não precisa um outro atleta, uma outra mulher ter um trauma para ela ter a lesão. Já homem não. Homem a gente vê, futebol, por exemplo. Alguns casos acontecem. Jogadores sozinhos, cai de mau jeito, num salto, pisa em falso também. Mas normalmente, a maioria dos casos paciente com o pé firme no chão, tem um movimento de valgo, joelho para dentro, rotação, mas um trauma na parte de fora do joelho para dentro. faz ele fazer o movimento contralateral e Sim. romper o ligamento, né? E É como tu uma falou, a incidência está aumentando porque está aumentando a prática prática esportiva esportiva. de É. todos os esportes. Eu lembro que há 15 anos atrás, na época eu era mais novo, eu acho que só tinha futebol de colegial, cara. É, Pra amador. não. Pois Futebol que a gente tinha era de colegial. é futebol colégio, futebol na rua, É, não tinham esses campos, as quadras. Inicialmente quantidade o de bom de campo. bola que começou a isso aí, mas Eram poucos campos sintéticos. sim. Os caras ruins só jogavam se ele levasse a bola. Se fosse dono da bola, jogava. Senão... É, isso aí tudo E tu aumentou e tinha também. algumas bolas, né? Tu levava, né? Só uma, só uma. E outros esportes também. O pessoal diz assim, ah não, a LCA só aparece no futebol, mas na verdade não. Não, é por conta do número de praticantes. Só por isso. Hoje eu até recebi um paciente lá na clínica que ele disse assim, cara, eu não toquei ninguém, ninguém tocou em mim, eu não caí, eu só toquei a bola e rompeu o meu ligamento. Aí eu Já disse, devia ter mas vamos alguma. lá, vamos no Já devia ter contexto. alguma coisa. Com certeza antes você já vinha jogando. Aí, não, a gente jogou um campeonato, jogava 3 jogos por dia. Eu disse, e aí, sentiu nada? Não, peguei umas pancadas lá no jogo e tal, mas tudo que muito bem. Então, leva a gente a acreditar que esse ligamento já estava meio que esgarçado, né? Com E certeza, num né? movimento ali, talvez, de estabilidade, depois do chute, onde ele botou o pé no chão, voltou, pode É, ter feito a ruptura. com certeza foi. Com certeza esse ligamento já tinha alguma lesão, porque do nada chutar uma bola não faz isso não.
Até mesmo, no chutar uma bola, você tem como se fosse o pé firme no chão, tem um movimento Isso. de Tem uns rotação, que mas chutam e dá aquele a chicote, energia, né? O joelho a fica energia desse voltando trauma aí não é tão grande quanto de um impacto, isso. né? Quais são as lesões mais comuns, Carlos Vitor, que tu atende lá nos teus consultórios? Sim. Na parte amadora, tem as contusões, que são os traumas diretos, né? E tem as entorses, que são as torções, tem esses estiramentos musculares, tem as tendinites também, que acontece por prática esportiva e por não preparar. A pessoa sai do trabalho e vai para o esporte sem preparo também acontece muito. Aí tem uns casos incomuns também que às vezes aparecem, né? As Não, condropatias, por exemplo, condropatia, até tô, pelo fato de ser especialista em joelho, mas também tô pegando um aumento grande de caso. de Mas casos, né? também assim, mulheres praticando esportes que usam salto, é, tem algum sobrepeso, também pode dar mais. E também pelo ângulo do joelho também acontece. Homens Isso. a gente vê menos, mas assim, nos homens acontece mais por excesso de sobrecarga. Eles praticam muito sem preparo, assim, praticam mais do Do que que está deviam, preparado. né? A gente vê um atleta profissional aí joga 2 vezes na semana e o desgaste é altíssimo. Não, mas jogam 2 vezes, eles treinam todo dia. É, Treinam. não, isso. Mas quando eu falo que eles jogam 2 vezes, é Sim, a intensidade do jogo. sim, Aí o sim. pessoal diz, ah, não, mas não pode comparar a intensidade do jogo de um atleta profissional com do amador. Mas a intensidade dele é a intensidade dele. É, A intensidade que eu vou jogar ele e a treina pra sua intensidade. intensidade é outra. Mas é o máximo que seu corpo pode entregar dentro daquela função. Se você entregar um pouco a mais, E o jogador e atleta profissional, ele até entende mais isso. Ele, muitas vezes, ele não atinge o máximo. Por exemplo, um jogo de campeonato, sem ser final, sem ser jogo decisivo, eles, ele às se vezes, eles poupa, não. né? Ele vai se Você poupando, consegue se ele não poupar. atinge o máximo Isso. potencial, até mesmo para evitar lesão. Até porque ele sabe que ele não, às vezes, ele não vai conseguir se recuperar até o próximo jogo. Uma coisa que eu recebo muito lá no consultório é sobre a questão do esporte de areia, né? O pessoal diz assim, não, vou jogar futevôlei, vou jogar beach tênis, que é melhor pro meu joelho, a areia é fofa. Aí eu até brinco e digo assim, rapaz, eu nunca vi um Palio, um carro 1.0 andando numa duna, não. Sempre é um carro com uma força maior. E é aí porque que nós vamos ter menos força para andar na areia, fazer um esporte de areia. Eu não consigo compreender esse raciocínio. Na verdade, eu acho que para os esportes na areia, os pacientes, eles têm que ter um nível maior de força. Qual é a tua visão sobre isso daí? Eu também acho que a demanda é maior. Sim. Tem esse engano justamente por a areia é fofa, não vou me machucar, mas aí que tá. O arranque para você pegar uma bola é maior, tem que ser maior. Os movimentos torcionais na areia mais fofa são maiores. Aí mais risco de lesão, mais risco de entorse. A areia não é plana, como um campo. Tem um pico de areia, tem uma depressãozinha. Você pisa, você tem uma entorse, machucou. Eu também acho que os esportes de areia, eles são bons, mas na sua determinada proporção. Por Todo exemplo, esporte é bom, bem bem praticado. praticado. O paciente estando com a estruturação muscular muito boa para executar as funções, né, que o esporte exige. Isso aí sim, o esporte se torna mais seguro para a sua execução. Eu vejo muito paciente de LCA perguntando, Carlos, já que eu não posso jogar futebol, eu posso jogar um futevôlei. Tem muito, pô. Tem muito. Diz assim, não tem impacto, não tem impacto. Beleza. Não tem o impacto do cara ali triscando em ti. Mas tem a mudança de direção. É como um amigo meu já falou. Não tem a mudança de direção, então eu saí do futebol para corrida. Correr em linha reta eu posso. Pode, E plano, aguenta, né? mas o joelho no futuro vai sofrer. Vai Isso. desenvolver artrose, vai ter perda de estabilidade, tudo isso aí, com Verdade. certeza. E assim, essa vontade das pessoas em praticar esportes é bom, mas tem que respeitar. Tem que respeitar o tempo de recuperação da lesão, porque senão pode tanto agravar a lesão quanto também desenvolver outras lesões. Porque perdendo com o ligamento rompido, você perde a estabilidade anterior, anteroposterior e até rotacional do joelho. Qual o esporte que você
não tendo uma estabilidade antero-posterior e rotacional, você pode praticar? Nenhum. Videogame, esporte, né? Isso aí E pode. esportes agora é esporte, viu? É, agora Agora é. Os sedentários. é. Vamos lá. É, e sobre as complicações da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, quais as principais? Vamos listar aí, de repente a gente vai ter alguns pacientes que tiveram alguma dessas complicações, né? Incluindo a relesão, Sim, né, sim. do ligamento. Tem algumas complicações. Desde falha no diagnóstico da lesão. Às vezes o paciente não vai procurar porque passou 1, 2, 3 dias com dor, melhorou, achou que não tem nada. E às vezes, às vezes pratica algum tipo de atividade física sem sentir dor e deixa a lesão cronificar. Às vezes também demora no diagnóstico. Demora no diagnóstico, a gente sabe que mais complicação, mais risco de falha no tratamento cirúrgico, mais tipo de artrofibrose, como a gente estava dizendo, mais perda da amplitude de movimento, tá? Tem as falhas técnicas, falhas do ato cirúrgico, que durante a cirurgia a gente confecciona túneis nos ossos para passar o enxerto para reconstruir o ligamento. Se a gente posicionar de forma errada esses túneis, tanto na tíbia quanto no fêmur, pode dar uma frouxidão residual, pode dar aumento no atrito, pode dar perda de amplitude de movimento. E também tem as complicações inerentes a qualquer ato cirúrgico, que é infecção, também perda de sutura, que normalmente a gente faz nos pontos, pode perder. E tem as complicações do não tratamento pós-cirúrgico. A pessoa retorna precocemente ao esporte, não faz a fisioterapia como a gente planeja junto com o fisioterapeuta, como a gente estava dizendo. O ideal é iniciar a fisioterapia o quanto antes. Muitas pessoas, por questão financeira, por questão de logística, moram em cidade que tem uma fisioterapia ineficiente, tem esse problema também. Aí, uma das complicações também. Normalmente quando a gente se opera, a gente fica numa posição cômoda. Pessoas botam um Isso, travesseiro, uma almofada embaixo do joelho. E isso. é mais cômodo deixar uma flexão pequena do que o joelho esticado. Vai dar uma limitação de extensão. O joelho não consegue esticar tudo. Não Totalmente. consegue. Uma coisa que eu pego demais lá no consultório, no pós-operatório imediato, às vezes tem companheiros que eles mandam os pacientes para fisioterapia depois de 7 dias. E aí, durante esses dias, os pacientes eles adotam posições de conforto, né? Essas posições de conforto requerem para eles uma rotação do quadril com a semiflexão do joelho. Sim. E aí, para fazer quebra esse encurtamento, cara, Difícil. paciente que chora. E eu sem nem triscar, só basta fazer o posicionamento adequado para ganhar aquela extensão do membro. Só que aí, como já se retira os enxertos, né, da musculatura posterior, na maioria dos casos, né, Sim, sim. eles adotam essa posição como uma posição de relaxamento ou de conforto. Só que é terrível. Sim. É terrível. Até porque se o grau de limitação de extensão for maior do que 10, 15 graus, tipo, a gente já tem uma limitação na marcha, no deambular, no Isso, caminhar. isso. A gente já E é- não tem aquela marcha anatômica. Não, e é o pior. É que eles acabam fazendo a plasticidade neural para fazer uma marcha errada. Executam essa marcha errada. E aí é um trabalho muito maior para a fisioterapia para fazer a retirada desse padrão de movimento. Esses padrões são pré-formados a partir da criação de novos neurônios, de acordo com que eles vão começar a botar o pé no chão, trabalhar a sensibilidade e tudo mais. E outra complicação que eu vejo muito, que às vezes acontece, já peguei alguns casos, é o que os pacientes não querem fazer a flexão do joelho e criam, que a gente já até conversou um pouco antes, artrofibrose. Eu já peguei muito paciente com artrofibrose. E os médicos passam e dizem assim, Carlos, me ajuda aí para ver se a gente tira esse paciente de ter que ir para o centro cirúrgico para fazer a retirada Ah, dessa fibrose aí. mas E é fibrose muito difícil, é cara. difícil É fazer muito sem complicado. precisar ir para o centro cirúrgico porque é muito doloroso. Eu já Muito consegui doloroso. alguns, 3 casos, eu consegui 2, teve que E, voltar para o centro quer cirúrgico. dizer, não é só doloroso quebrar essas fibroses. Isso. Para quem não conhece, para quem não é do meio,
fica até espantado porque tem um barulho como se estivesse rasgando. Isso, a gente A gente tá sente. quebrando a fibrose. Isso, Fibrose a é um gente tecido, sente. é como se fosse uma cicatriz que a gente tem na pele, mas dentro do corpo. Aí pra quebrar, tem barulhos que não são muito É como se cômodos estivesse para rasgando. muita Né? gente. É como se estivesse rasgando Sim. a sensação. E a gente sente muito no consultório que a gente vai fazendo, vai orientando esses pacientes, e aí a gente vai empoderando ele de informação, informação útil, informação boa, para que ele possa entender os processos, né? E respeitar esses processos, porque é muito difícil. Vamos lá, vamos evoluir aqui nas perguntas. A gente vai falar sobre o principal atleta em atividade do Brasil, Neymar. Teve a lesão no LCA, né? Sim, sim. Esse rapazinho parece ter sofrido. Uma das coisas que a gente já comentou aqui, eu acho que ele sofre porque ele também não faz um trabalho de fortalecimento. A gente vê que ele já tem um grau de artrose, ele já tem um varo, que é quando o joelho se distancia um do outro. Isso tem até alguns estudos que eles falam, né? Que esse posicionamento do joelho ele influi para o índice de lesão. E aí ele já tem acho que 32 anos, né? O índice de relesão o índice de lesão no outro membro é de pelo menos 50 a 70%. Sim. Porque depois da cirurgia a gente foca no membro operado, no membro que Isso. teve a lesão. A gente acaba esquecendo o outro e enfraquecendo o outro. Aí esse que a gente não trabalha, não fortalece, ele fica mais propício a ter lesão. E a outra coisa que acontece às vezes é o contrário. Sobrecarregar o outro membro e não botar força nesse. Sim. Principalmente com os pacientes que acabam não respeitando o processo. Mas isso a gente acaba vendo mais em não atletas. Não atletas. Atleta, Isso. ele não tem tanto receio Tem de não. botar, E mas nem tem tanta relesão, né? Porque eles fazem o fortalecimento certinho. principalmente atleta de ponta e Isso, atleta profissional, um mais ativo do consciente. clube, né, cara? Sim, sim. Caríssimo. E E a gente vê até na cirurgia do Neymar, teve uma particularidade, acredito que na hora do exame físico lá, fizeram os testes e comprovaram que ele não tinha só uma instabilidade anteroposterior, ele não tinha só lesão do ligamento cruzado. Nas imagens, e até mesmo na notícia que a gente sabe, foi feito um reforço no ligamento anterolateral, porque se você é uma das complicações possíveis, você reconstrói só o ligamento cruzado anterior e sendo que você não diagnosticou outras lesões, essas outras lesões acabam dando o índice de perda da cirurgia e de outras lesões associadas. Ele com certeza ele teve essa lesão anterolateral que até mesmo pelas incisões que aparecem nas imagens, nos vídeos que ele faz, foi feita a cirurgia de reforço. perfeito. Vamos lá. Ruptura parcial do ligamento. Operar ou ir para o tratamento conservador. É uma coisa que eu recebo demais esse tipo de pergunta para alguns pacientes com ruptura parcial do ligamento cruzado anterior. E aí eu vou te dizer logo minha opinião como fisioterapeuta e tu vai falar a tua como médico e a gente pode ir conversando sobre isso. Eu digo que vale muito do que o atleta deseja. Né? Se ele quer um esporte de alto rendimento, se ele quer performar, dependendo do grau da ruptura parcial, eu digo, é melhor você talvez fazer a cirurgia, veja se o ortopedista indica também. E se for o caso, para você melhorar a sua performance, fazer. Já quando a gente fala de paciente, por exemplo, um paciente já 58 anos, 60 anos, já faz ali só uma corridinha, faz a bike, ou então o esporte do cara é bicicleta, não é corrida, não é um esporte de impacto direto no joelho. Esses aí eu também digo, ó, se seu esporte é isso que você gosta de fazer, também não, se você tiver com a musculatura bem fortalecida e fazendo tratamento conservador, também não tem muito problema não. Agora, se o cara gosta de jogar bola, se o cara gosta de jogar um tênis, né? O cara gosta de jogar um futsal, gosta de praticar um esporte que tem um impacto maior, e aí o caso é talvez fazer a reconstrução. E aí, pra ti, ortopedista, o que tu diz sobre? Não, eu concordo com o que você falou, mas a gente tem que ver
como você disse, o grau da lesão, tá? Alto grau, mais de 50% das fibras. No exame físico a gente vê que tem essa instabilidade, aí já realmente a gente já indica, principalmente se o paciente quiser ter um rendimento mais alto, uma performance melhor. Se faltar de profissional, então nem se fala, porque se não operar, ele vai romper de novo. Nos primeiros traumas, entorses, ele vai romper totalmente. Desses pacientes menos ativos, que não buscam tanto performance, a gente pode tratar de forma conservadora com medidas, inicialmente fisioterapia e depois fortalecimento. Sim, até mesmo porque é o seguinte, esses pacientes eles não vão sobrecarregar, por falta de estabilidade do ligamento cruzado, não vão levar ao desenvolvimento de uma artrose tão precoce. E como tu falou, 50 e tantos anos, 60 anos, ele já deve ter algum grau de artrose. E você vai reconstruir um ligamento e possivelmente em pouco tempo vai fazer uma cirurgia de prótese, não compensa. São Isso. duas cirurgias grandes. Avaliar os riscos e os benefícios, né? Exatamente. É isso que eu faço demais lá no Mas consultório. já peguei alguns casos de lesão parcial, se não me engano, até uma adolescente, 15 anos, atleta de vôlei, tratei conservador bem, voltou a jogar e não aconteceu nada. Normal. O Danilo ali, ó, ele teve uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior da outra Ele perna. rompeu o outro depois. E aí eu tratei, fiz conservador. Mas E não o tinha só esporte dele não tinha era. só o cruzado não, né? Tinha um colateral também, né? Tinha um estiramento. Ele teve um estiramento do Estiramento colateral, medial, Aí, a gente ainda LCA. tem que levar em consideração outras lesões associadas. Isso. E E no aí, caso dele ainda deu. E ele ó, joga profissionalmente ainda. eu posso citar alguns casos. Ó. Teve o Danilo, teve o Cadu Igreja também, que ele também teve. O do Cadu, cara, foi o maior desafio que eu digo. Até falei outra vez aqui que eu vi no podcast, que eu tive, porque o dele tava só o filete, cara. Tá só o fio de operou? cabelo. Aí ele disse, Carlos, a gaveta dele não aparecia tão evidente, mas dava uma gaveta positiva. Ele disse, Carlos, e aí? Eu não quero operar, cara. Aí eu disse, Cadu, não sei fazer milagre não, cara, mas a gente pode tentar. Ó, e outra coisa, o tratamento não é o fisioterapeuta, o médico que decide. É um conjunto. Isso. Nós, com o paciente. Se o paciente não quer, a gente tem que explicar risco, benefício, o que pode acontecer. Isso tudo a gente mas faz. em conjunto a gente. Até a porque gente tu não chega pode ao chegar com tratamento. bisturi aqui no cara e dizer, não, você vai ter que operar e tal. Não vai. Isso aí não tem condição. Mas aí, ó, por exemplo, eu vou citar o caso do Cadu aqui e vou citar o do Danilo. Danilo, o Cadu também cheguei e disse, ó, cara, a gente pode tentar o tratamento conservador. Eu tenho um protocolo pré-formado com alguns aparelhos e o fortalecimento, que é o que vai ditar a sua melhora. Porém, isso não vai te garantir que tu não vai romper ele novamente. Assim como a cirurgia também não vai. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fibrose no tecido, ele vai estar lá conectado, mas essa fibrose pode romper. E a fibrose não é da mesma Espessura, qualidade, qualidade da mesma força do ligamento. do ligamento reconstruído. E aí a gente conseguiu fazer, fez o tratamento, fez a questão da força, mas ó, do caso do Danilo, acho que 3, 4 meses para ele começar a trabalhar com bola, e aí com 8 meses ele voltou a jogar normal, e o Cadu foram 9 meses, o período da reconstrução. A lesão mais grave, né? E aí ele conseguiu voltar, até hoje ele joga, só que assim, tem a questão da confiança, da autoconfiança, o cara sabe que não tá com o ligamento todo. Ele vai lá e bota uma joelheira, Mas tu acha que aí na hora diz do assim, jogo o cara lembra? agora tá seguro. Mas não lembra. A empolgação, é até o que eu digo, o cara te dosa, mas não vai. Uma estabilidade, uma força que permite isso. segura, mas... É até o que eu faço muito. O risco de ele ter uma lesão desse joelho é maior. Isso. Bem maior do que se ele não se ele tivesse optado pelo íntegro o ligamento. Isso. Vamos lá. A evolução dos tratamentos, né, das cirurgias. Eu já vi que eles estão pegando, vocês agora estão pegando até tendões lá do pé, né? Sim, lá do tornozelo. São mais espessos para fazer o enxerto, né? Sim. E até mesmo fazer um reforço, deixar um enxerto mais robusto, mais firme. E tem outros tipos de enxerto. Normalmente a gente usa os flexores. Antigamente era usado muito do patelar, né? O Ronaldo foi patelar, fazer aquela cirurgia zona aberta, né?
Não, o do Ronaldo foi a lesão do tendão patelar. Rompeu o tendão patelar quando ele estava na Inter. Mas Teve um jogador recente que ele fez. tem colegas, tem médicos de clubes que até mesmo priorizam o enxerto patelar, porque tem uma maior e mais rápida integração, porque tira o enxerto, tira do osso da patela, o tendão patelar até a tíbia. Aí o osso, ele se integra no osso, quando a gente faz na reconstrução, e acho que isso fica mais firme. Já tem uma Mas já conexão tem, maior, né? mas é meio controverso. Tem estudos que dizem que fica firme, comparativamente Só igual. com o tempo a gente vai ter uma certeza maior sobre isso, né? Perfeito. Aí agora vamos falar, pontuar sobre as lesões de estiramento muscular. Coisa muito comum de acontecer, né? As lesões de estiramento muscular, inclusive pós cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior. É muito comum pegar casos dos pacientes que são indisciplinados, que não respeitam a parte da academia, né? E aí acabam desenvolvendo algumas lesões no reto femoral, no adutor, Igor né? Leal. Igor Leal, rapaz, esse é o rei. Ele joga sem músculo nenhum na perna, pô. É uma metáfora. Mas ele joga. Mas é assim. E a gente pode até diferenciar um pouquinho dos atletas amadores para profissional. O atleta profissional tem lesão de estiramento, lesão muscular por conta de sobrecarga. A carga de trabalho, de treinamento deles é alta e às vezes, como não tem um preparo, pode dar uma lesão. Já nos amadores é justamente falta de alongamento, aquecimento. Vou chegar no futebol, quero chutar. Dá lesão Chuta do 20 reto. bolas ali, nunca alongou na vida. Como, ó, no campeonato passado a gente teve eu, o Henrique, mais, a gente teve O mais. Paulo Rogério, Pois é. Só do nosso time foram alguns. 3 lesões iguais. Esse Isso. ano também vários, assim. Tem muito. Agora vamos diferenciar. Às vezes o pessoal teima comigo e diz, não, caso não dá. Lesão grau 1, eu digo 4 semanas. O que é que você diz? Por aí também. Por aí, assim, dependendo de 4 semanas. Se você iniciou a fisioterapia dentro dessas 4 semanas. Ah, começou a fisioterapia 2 semanas? É 2 mais 4. Geralmente eles dizem assim, rapaz, já parou a dor, então dá. Aí ele vai dar o primeiro chute na bola, machucou de novo. Cara, mas eu já estava bom. Não, você não Tava estava sem bom. dor. Bom, não tava. Eu É, disse, é você mais ou estava menos bem. justamente isso. Existe a diferença, ele está bem, está bom. Aí a gente acha, não tô sentindo nada, já tô recuperado, posso jogar. Não é o tempo que leva para cicatrizar a lesão. Isso, A não cicatrizada tem uma nova lesão em cima e quanto isso. mais lesão, Aí pior lesão a grau fibrose. 1 vira grau 2. Sim. E aí a lesão grau 2. Desde o estiramento, que é assim, a lesão no sentido das fibras, até a lesão que é no sentido perpendicular, quando tem a ruptura mesmo. Aí Isso, das fibras, né? sim, E aí a gente classifica já como grau 2, né? Uma lesão grau sim, 2. tá pra cima. Quanto tempo? Aí a gente leva, assim, depende do grupo muscular, mas também a gente bota 8 semanas, 12, dependendo do paciente também. Aquele paciente que teve uma ruptura e não faz nenhuma atividade física, não vai querer voltar em 8, não dá. Já aquele que é mais preparado, que faz tudo certinho, que faz o protocolo Price certo, esse aí a chance de voltar antes é mais rápida. Já ouvi falar de um caso aí que o cara fez a drenagem do hematoma, né? A drenagem do edema todinho lá. E aplicou lá o corticóide, inibiu a dor, disse, eu vou pro jogo. Eu digo, se depender de mim, tu não vai não. Porque aí uma lesão grau 2 pode virar grau 3 ou 4 e aí é só cirurgicamente, né? Cirúrgico, exatamente. Faz ali uma sutura do tecido e E aí às o vezes tecido não fica mais do mesmo jeito, né? não fica, como Fica mais falou, às vezes encurtado. pode ter que pegar tendões de outra área para fazer esse reforço. Essa reconstrução, né? Legal. Eu falo isso porque eu já tive a lesão, tratei contigo. Tratou na panturrilha, Achei né? que viajar, trabalho, depois jogar bola dava certo. Não dá. Não dá, até porque ficou um tempo parado, teu metabolismo também não estava da mesma forma que estava antes fazendo atividade física. É aquele negócio, entrou frio na partida, foi brincar e aí acabou Levando a pedrada. levando a pedrada. É como a sensação é de pedrada, todo mundo fala. Aí
procurei, não tinha ninguém perto. Mas agora tem. Vamos lá, galera. Carlos Vitor, uma pergunta aqui, quase a última já, quase finalizando. Há um debate, um tema que o pessoal fala muito. O que é pior? Grama natural, grama sintética para as lesões? O que é que chega mais para ti? Grama natural ou grama sintética? Os estudos falam que a grama sintética aumenta o risco de lesão justamente pelo pé ficar mais firme na hora da trava, mas depende muito. Aqui na nossa realidade, o sintético é bom? Não é, é ruim. A grama natural é boa? Tem alguns campos que são, mas a maioria não é. Depende do campo mais. Se o campo tiver buraco, for irregular, os dois são prejudiciais, mas na teoria, nos segundos estudos, o sintético dá mais lesão. Mas aí a gente vê até nacionalmente. Os campos sintéticos, Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo, eles não são os times que têm mais lesão. Não foram os times que tiveram mais lesão nos últimos anos. Eu vejo que o campo sintético ele tem uma coisa. Ele deixa o jogo mais rápido. E os Pode ser jogadores também ficam muito mais rápido no campo sintético. Mais rápido, E aí o que mais que propício a acontece? ter Há uma choques. mudança mais rápida de direção, a bola vem mais rápido, então ele tem que dominar mais rápido e girar mais rápido para poder sair. E aí o choque às vezes acontece porque na grama natural, gente que joga, que brinca, chuta a bola, a grama dá uma amortecida, né? Ela segura. Já na grama sintética, ela espicha, ela corre um Ela pouco corre mais rápido. mais. Aí força você mais rápido, aí você vai um arranque que você não está preparado, dá lesão muscular. São todas lesões que são mais no campo sintético, mas não são por conta do campo sintético. Isso. E eles reclamam muito, eu vejo muitos jogadores profissionais dizer que a questão da grama natural é porque ela é mais fofa. Não é como a grama sintética, onde ela é um pouco mais dura, né? Tem uma camada Sim. ali de mais densa embaixo, sobre a grama. E acaba que gera um impacto maior sobre as articulações. Só que aí eu vejo que o trabalho muscular para os atletas que trabalham na grama É sintética diferente. tem que ser diferente do que trabalha só na natural. Entendeu? E aí eu acho que isso influencia muito mais do que Com ser grama certeza. natural ou sintética, assim, o que é A diferença desenvolvido. básica de ser só natural sintética não é a maior responsável pelo aumento da lesão ou não. É o preparo, como tu falou, a mudança não é como se fosse um esporte diferente, mas tem as particularidades no campo sintético que deixa mais rápido, mudança de direção, aí tem mais choques. É que nem a gente comparar o futebol antigamente. Tem mais lesão hoje ou mais antigamente? Hoje, porque Hoje, é mais muito mais intenso. gente, né? É, Isso, perfeito. A velocidade do futebol também é outra totalmente sim. diferente, né? De todo esporte. Os caras vêm batendo as. Cada vez os atletas são mais fortes e tem que atingir metas e performance ser maior também. Isso, Acaba dando isso. lesão. E aí é o que eles ganham para isso, né? Sim. Bater recordes e mais recordes. Bom, estamos encerrando, né? Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para seus pacientes, falasse um pouquinho de onde é que tu atende, como é que é o teu trabalho, né? E, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes hoje nesse nosso primeiro episódio, né? E que vão vir muitos outros e nós vamos debater muito sobre saúde e esporte. Então, esse quadro antes do apito é para aproximar vocês, né? Estão aí assistindo a gente, a tirarem suas dúvidas, tá bom? E eu vou deixar lá meu Instagram à disposição para vocês mandarem suas dúvidas e no momento oportuno suas dúvidas vão estar aqui para ser compartilhada com os profissionais que hoje tivemos aqui a graça e a honra de receber o Dr. Carlos Vitor, um grande amigo. Obrigado, viu? Obrigado, meu amigo Carlos. Mas como você já falou, atendo as clínicas aqui de Teresina, na COT, Centro Ortopédico de Teresina, no Hospital São Marcos, no Hospital Medimagem e também online, né? A gente pode tirar dúvidas, conversar. Quem tiver dúvida pode mandar. O Carlos vai botar aí, mas no Instagram, Dr. Carlos Vitor, Vitor sem C. Estamos aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer. Porque às vezes aparecem perguntas aí simples, né? Sim. De Não, cada mas um.
As pessoas também não necessariamente precisam saber tudo, até mesmo porque são as áreas de É porque às vezes informação. perguntam assim, doutor, mas estou sentindo isso aqui, é um incômodo, é uma lesão. Aí, para isso, você tem que procurar o profissional responsável, né, que seria o médico, para avaliar e dar o diagnóstico adequado. Não ficar tomando dipirona, ficar se automedicando, buscando no YouTube. Doutor Google. Doutor Google, o que que eu Google tenho, é bom, doutor? mas é ruim. Aí a primeira coisa que aparece Perigoso. lá, câncer. Pode ser qualquer coisa e pode não ser nada. Doutor Google responde. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente, ajudar a mudar a vida de muitas pessoas. Estamos aqui para isso. Esse podcast com você.